tudo bom? Como eu havia prometido no outro vídeo, que eu ia tentar trazer pessoa pra gravar um vídeo com vocês, falando um pouco da nossa história, eu consegui trazê-lo, né? Consegui gravar o vídeo. E se vocês quiserem ver como foi a nossa história, como foi o início de tudo, é só continuar assistindo esse vídeo. Bom, gente, primeiro, a gente se conheceu numa festa da igreja que teve uma vez na zona rural. Só que ele sempre fala que eu percebi ele, mas eu não percebi. É que eu tenho o costume de olhar para as pessoas assim, mas o pensamento tá longe. Então, assim, eu não olhei, sabe? Era tipo assim, como uma pessoa normal. E aí, depois desse dia, ele começou a ir pra igreja da sede, que era a igreja que eu ia, que era na rua. Que nesse dia na zona rural tava tendo a festividade. Aí ele começou a ir pra essa igreja da sede. E aí foi que eu comecei a ver ele. Mas eu via sem interesse. Porém, ele dizia que eu sentia ciúmes, mas eu via sem interesse. É isso mesmo. Eu percebi nesse dia porque quando eu levei uma convidada, eu senti que ela não gostou. Então eu percebi que isso despertou nela algo sobre mim. E aí foi que eu me aprofundei mais na relação. Desse dia pra cá eu comecei a buscar mais, orar, pedir confirmação a Deus sobre nossa relação, se era esta pessoa mesmo que Deus tinha preparado para mim. Por quê, gente? Porque eu já vinha de uma relação muito turbada, que me decepcionou muito. Então eu estava muito decepcionado, desacreditado. Mas aí eu fui com calma dessa vez, porque eu digo, não quero mais me magoar, me decepcionar. Então, eu orei, busquei a Deus e fiquei prestando atenção nela, fazendo várias provas. Não foi, amor? Foi. Sim. Aí, ele começou a gostar de mim. Só que no início eu não gostava dele. Ou eu gostava e, tipo, fazia que eu não gostava. Por quê? Porque... Não tinha certeza dos teus sentimentos. Não tinha certeza. Porque ele conversava comigo e tal, assim, na igreja, a gente se via. E aí meu pai começou a tomar conta de uma obra na zona rural. Aí ele foi também, o pastor convocou ele pra ir junto com meu pai pra ficar lá também. Ele começou a ir pra mesma igreja que eu ia. Só que tinha outras meninas lá na igreja também. E daí foi daí que eu comecei a perceber se eu realmente sentia algo por ele. Por quê? Porque me incomodava, sabe? Eu não queria admitir que eu tinha ciúmes. Por quê? Tinha umas meninas lá e... Sério, deixa eu falar. Quando ele ficava conversando e tal, eu ficava um pouco incomodada, eu ficava com raiva. Aí eu ia conversar comigo também, pirraçava. Mas a gente não conversava por telefone. Era só na igreja mesmo que a gente se via. E aí eu sentia isso assim um pouco. Só que eu tava meio enrolada, eu gostava de uma outra pessoa. E aí eu não entendi o porquê de eu ficar incomodada ao ver ele conversando com as meninas. Porque eu beliscava, eu ficava perturbando e tal. Quando ele tava conversando com alguém, eu chegava e começava a conversar também. Porque eu tinha um pouco assim, meio que receio. Mas eu não sabia, né, o porquê. Hoje a gente tá namorando, eu não sinto ciúmes dele, assim. Não sinto. Eu sinto pouco. Eu sinto pouco, mas assim, na igreja mesmo, eu não sinto ciúmes mais de ninguém, porque... Entendeu? Eu sei o que a gente passou, então você não vai me trocar por qualquer uma, né? Exatamente. Então, deixa eu terminar. Não me interrompe. Aí eu comecei a perceber isso aí, porque eu ficava assim um pouco, aí eu conversei com minha amiga, com uma amiga minha e tal. E aí eu entendi, eu disse, meu Deus, será que tá começando a despertar algum sentimento? Porque ele orava por mim, ó, o Valmário me perseguia, o Valmário me dava flor. Valmário me deu um celular no meu aniversário, me dava chocolate, sabe? Eu chamei meu pai, disse, meu pai, conversa com ele, porque ele foi lá pra escola. Eu não gosto dele, porque assim, eu tava na minha cabeça que eu não gostava. Não gostava, não queria, não gostava. E meu pai também não queria, meu pai gostava dele como pessoa e tal, mas não queria que eu namorasse com ele. Tá, aí, depois disso, o que aconteceu? Depois disso, o que aconteceu? Eita, vida, não lembro de nada. Não, deu um branco. Oh, meu Deus. Depois disso, eu insisti tanto que, né? E da oração que a gente orava e pedia confirmação a Deus, busquei. Não, no começo o que aconteceu pra eu gostar? Aí o que aconteceu? Deus usou pessoas e teve sonhos iguais. E foram até ela, pessoas diferentes.
E Foi. falaram a ela, olha, eu vi foi. você tal, se casando com aquele rapaz. Aí veio outra de novo e falou a mesma coisa. Aí foi aí que a visão dela abriu. Foi. E assim, tinha uma pastora também, que depois eu comecei... Na mesma igreja que a gente estava, a pastora, que hoje eu congrego, não conhece a pastora, ela um dia foi levar uma saia pra mim. Aí ela disse, ó, foi seu namorado que escolheu. Aí eu falei assim, não, meu namorado tá repreendido, nunca vai ser. Mas aí eu comecei a pensar nisso e tal. Aí eu comecei a fazer confirmação e fazer provas de Deus pra eu começar a orar por ele. Eu comecei a fazer provas se era ele mesmo uma pessoa certa. Quais foram as provas que eu fiz? Eu tava na roça, né, na igreja e tal. Aí tinha uma rosa que tava murcha e sem um talinho. Aí eu peguei e disse assim, ó Senhor, se for da tua vontade, se ele for a pessoa certa pra mim, eu vou colocar hoje dentro do lago e amanhã vai amanhecer aberta. Aí eu ainda perguntei pra minha avó, ô vó, tem como essa flor amanhecer aberta? Ela disse assim, Oró, não, porque já tá murcha, tá sem caule. Aí eu falei, mas tá bom. E tá sem raiz. Eu falei, tá bom. Aí eu levei pra casa. Quando foi no outro dia, a flor amanheceu aberta. Daí eu fiz umas outras provas no monte. Eu fui no monte e orei. E assim, eu tava orando em um lugar, lá no monte. Eu vou ver se eu gravo pra vocês, que a gente vai amanhã. Aí se der, eu gravo um vlog pra vocês verem como é o monte lá. Então o monte, ele é todo de pedra, não tem areia. E aí eu fiz uma prova com Deus. Eu digo assim, se for da tua vontade, o Senhor vai me confirmar com os mínimos detalhes. Primeiro eu abri a palavra, caiu em Cântico de Salomão, caiu que é o moto do creito. Não, primeiro eu pedi, aí caiu em Cântico de Salomão. Uma passagem que fala, não sei o que lá da esposa, não sei o que lá. E aí depois eu fiz uma outra prova. Eu disse assim, mas ele é mais velho que eu, os meus pais não querem e tal. Aí eu abri, caiu naquele versículo em Coríntios, se eu não me engano, que fala, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nananana. Aí depois eu digo, meu Deus, então me confirma nos mínimos detalhes. Aí quando eu tava orando aqui, eu levantei. Gente, no meio da pedra tinha uma rosinha assim, uma rosa com outra rosinha assim, grupitadinha. Tipo, sabe, bem linda. E assim, eu olhei assim, eu digo, meu Deus, a rosa tá dentro da pedra. Não tinha como aquela rosa tá ali, porque não tinha areia, era na pedra mesmo, na pedra e a rosa. Aí eu digo, meu Deus, então é da tua vontade. Só que assim, eu ainda tinha um pouco de receio. Mas as pessoas sempre chegavam, pessoas direcionadas por Deus, e falavam que ele era a pessoa certa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí tá, aí eu comecei a orar. Quando eu decidi orar, e eu disse, tá, eu vou orar. Aí eu comecei a orar junto com ele, né, pra gente começar a namorar. Só que daí, quando eu comecei a orar por ele, meu pai não queria meu relacionamento. Meu pai não queria, não disse que não ia deixar, porque ele era mais velho que eu, blá, 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 blá. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Aí eu fiz uma prova com o Senhor, eu digo, ó Deus, o Senhor vai mandar lá pra igreja alguém que eu não conheço, que nunca me viu, e vai confirmar. Porque assim, a gente tava orando, mas a gente não sentava junto, a gente só louvava, a gente não sentava junto, ele sempre ficava, perseguições. Ele sempre ficava no altar, até mesmo embaixo. Tentaram separar a gente de louvar junto. Foi, muitas coisas aconteceram. Muito perseguição. Daí eu peguei e disse assim, então você vai mandar alguém, Senhor. E aí eu tava sentada cá embaixo, ele tava sentado no altar. Só que tinha uma pessoa de fora ministrando, que no caso ia ministrar uma mulher. Só que essa mulher não podia. E eu ainda fiquei triste, eu falei, poxa Deus, eu tava tão crendo que hoje que seria o dia que o Senhor ia falar essa mulher pra falar comigo. Agora vai outra pessoa, então eu fiquei retada. Aí eu fiquei retada. E assim, eu creio que quando a gente tá ansioso, Deus não trabalha. Quando a gente tá sem ansiedade, Deus trabalha. Por quê? Porque eu tava ansiosa, achando que era a mulher. Deus fez a mulher desistir de ir pra ir o rapaz, pra eu não ficar ansiosa, achando que Deus não ia usar o rapaz pra falar comigo. Ó que burra. Deus usou até um jumento, né, pra falar com o Baal. Então eu disse, então tá bom, Deus não vai usar ninguém pra falar comigo não. Aí eu fiquei sentada no banco, ele ficou no altar sentado e tal. Aí o homem começou a pregar, né? Daqui a pouco Deus tomou o homem, ele veio até a mim, pediu pra eu subir, não foi? No altar. Aí ele disse que tava vindo a gente casado, não sei o que, não sabia se a gente casado, não sei o que. Mas, e aí ele falou um monte de coisa, confirmou a relação. E eu tinha falado isso também pros meus pais. Eu falei, a gente vai fazer assim, se for da vontade de Deus, Deus vai usar uma pessoa que a gente nunca viu. Foi muito pra bom, confirmar. Muito lindo, muito então, forte. Gente, aquilo ali, sem ter noção, foi água assim. Foi muito lindo, eu vi Deus, sabe aquela minissérie de A Terra Prometida que Deus faz na vida de Josué, eu vi na nossa vida acontecer ali, gente. Muito lindo. Então, aí foi assim, né? Aí pronto. Aí meu pai também deixou de namorar. Só que o Mário tem um costume de querer, sabe, fazer as coisas quando tem muita gente, sempre no meu aniversário. Gente, já tem 2 aniversários meus seguidos que eu não consigo fazer nada, que eu fico nervosa, que eu fico com dor de barriga. Por quê? Porque ele inventa fazer arte. O primeiro aniversário meu, no caso,
né, enquanto a gente tá junto, ele me pediu namoro, o segundo me pediu noivado. Eu já disse a ele que nesse terceiro eu não quero surpresa nenhuma, pelo amor de Deus. Eu quero curtir meu nível, tranquila, calma, ciente de que nada vai acontecer pra eu ficar nervosa. Gente, foi difícil. Ok? Tanto pra ela, mais ainda pra mim, que tinha que fazer Eu procurei o papel até o vídeo e pedir. pra eu achar o pedido de namoro, mas eu não encontrei, porque foi muito Mas a gente tenso. vai encontrar e vai mandar pra vocês ainda. eu vou ver, Pra vocês terem a noção do que eu passei ali. Sim. Aí, chegou, eu conversei com a Mainha, disse a Mainha que eu achava que ele ia me pedir namoro, não sei o que. Conversei com minha irmã, Jéssica, ele conversou também pra pedir ajuda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque meu pai aí já sabia que eu gostava dele, já sabia que eu tava gostando dele e tal, porque ele me respeita, não sei o que, essas coisas, né? Só que aí, gente, vocês não têm noção, meu pai não queria que eu namorasse com ele de jeito nenhum, ninguém queria que eu namorasse com ele de jeito nenhum, ninguém. Eu tinha apoio de pessoas de fora, mas da minha família ninguém queria. Era um relacionamento assim, ó, que só Deus queria. Isso mesmo. Porque no início nem eu mesmo queria, depois eu comecei a querer e meus pais não queriam, então foi uma coisa bem assim. Mas aí foi o que aconteceu. A gente tava, né? Aí ele falou isso, eu vou te pedir namoro no teu aniversário. Eu venci o medo, porque, gente, como ela já falou no vídeo passado, né? E como deve pedir namoro e tal. Eu vou deixar o link do outro vídeo aí embaixo pra vocês assistirem. Isso, então assim, é muito difícil, não é fácil, mas quando a gente ama, a gente enfrenta qualquer barreira. Não existe medo nessa hora, você tem que enfrentar o medo, pedir força a Deus e ir mesmo. Mas sabe, gente, é porque meu pai, ele é uma pessoa muito assim, ó. Então eu fiquei, ai meu Deus, não gosto nem de lembrar. Imagine eu. Gente, eu fiquei de costa, eu só sabia chorar e eu fiquei muito nervosa. O discurso do meu pai foi 30 minutos, não foi? 30 minutos. Foi 30 minutos ele falando, e ele nem disse que sim, nem que não. Foi um discurso enorme, que ele não disse nem que deixava, nem que não deixava. Entendeu? Foi um discurso muito grande. Depois que minha irmã falou assim, mas e aí, é assim ou não? Aí ele falou, é assim, eu já não disse e tal. Aí eu fiz assim, ó. Aí me deu tipo aquele alívio e tal, né? Tirou dor de barriga. Mas sim, voltando. Aí ele disse, vou te pedir namoro no teu aniversário, não sei o que. Aí eu conversei com minha mãe. Só que o Mário queria mandar um carro de som. Eu digo, meu Deus, que horror. Mandar carro de som, só se for pra me matar. Mas de me matar, me acabou de me matar. Aí eu retei, disse pra ele que eu não queria, que não era pra me dar carro de som, que não. Eu tinha dito pra ele que não era nem pra me pedir mais, que meu pai não ia deixar, que eu não queria, sabe? A fé tava lá morta. Até ela me desanimou, gente. Eu disse, eu não queria, não, que meu pai não vai deixar, meu pai tá assim, não vai deixar, não faz isso, não. Só que minha mãe já sabia, minha mãe falou, Carol, deixa ele pedir, se teu pai disser não, depois ele pede de novo, mas deixa ele pedir. Aí minha irmã também falou, não, Ró, a gente vai estar lá, todo mundo, a família toda reunida, não sei o que. Eu digo, tá bom. Aí ele foi pedir. E aí Deus abençoou, gente, porque assim, às vezes Deus fala com a gente, confirma, e quando vem o impedimento, aí o que é que acontece? Você fica com medo, se acovarda e pensa que não vai conseguir. Mas se Deus falou com você, confirmou, acredite mesmo, ainda que você esteja aquele medo lá no fundo, mas tenha convicção que tudo já deu certo. Então não teve outra, foi batata. Isso, porque assim, nosso relacionamento, gente, foi um relacionamento assim, muito que impossível, muito que a mão de Deus pra tudo. Por quê? Porque primeiro eu não queria, eu já tinha namorado, né? Depois, esse impedimento. Aí a gente começou a orar. Aí qual foi o impedimento? Foi as pessoas, o preconceito, porque ele é um pouco mais velho que eu, não sei o que. Ele não é velha, ele tem gostando 50, não. Não parece, né? Não tem não. Idade toda não. Mas assim, é um pouquinho mais velha, aí o povo fica, mas ele que você fica com alguém da sua idade, não sei o que. E tal. E aí, depois desse preconceito, né? Aí veio a coisa do meu pai, sem querer deixar, minha família toda dizendo que não. Mas graças a Deus, gente, ainda que a família da gente não apoie, mas Deus levanta sempre anjos pra nos ajudar em oração, pra nos dar força, pra nos dar palavras boas, até pessoas mesmo que às vezes eram contra a gente, Deus usava pra abençoar. Então assim, Deus ele é sempre bom, é sempre fiel. Quando ele fala, ele cumpre. Então foi um relacionamento assim, quase que impossível, porque nada pra Deus é impossível, né? E aí Deus abriu as portas. a gente começou e a namorar. hoje, graças a Deus,
nós agradecemos muito a Ele, porque hoje nós já estamos noivos. Sei que Deus vai fazer muito mais ainda. Por quê? Porque nós colocamos a nossa relação, firmamos na base dela no Senhor. Então, o que a gente precisa, gente, a gente primeiro pede a Deus. Não vai a ninguém, primeiro a Ele e depois a gente corre atrás, né? E assim, eu creio que alguém esteja passando por essa situação também e vocês tomam como exemplo a nossa história e façam a mesma coisa. Porque se Deus falou com vocês que é essa pessoa, eu geralmente falo, se Deus falou com você que é essa pessoa aí, luta, minha filha, vai Isso orar, mesmo, porque não essa desiste. Não Não desiste, ouve conselho de não. ninguém, ainda que todos venham dizer não O dá certo. importante é que Deus falou com você, que a Isso. certeza está em você. Quem vai namorar é você. Então Deus não precisa confirmar também com sua mãe nem com seu pai. Ele confirmando com você, ore e busca, porque vai confirmar também com a sua Isso. família e vai mostrar pra todos que é realmente a pessoa. Exatamente. Porque Deus faz assim. Agora, se não for da vontade de Deus, meu filho, toma muito cuidado. Desiste logo no começo. É um É. conselho que a gente te dá. Não leva isso adiante, porque vai haver muita coisa ruim e aí já sabe, né? Muito Isso. sofrimento. Então pede confirmação primeiro, né? Ora e tal. Porque é assim, né, gente? Deus faz tudo certinho, gente. Faz tudo certinho, viu? Olha, minha princesa. Tá bom. Então é assim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê like, compartilhe, se inscrevam no nosso canal. A gente vai ver se faz mais vídeos também, né, amor? Isso. E eu vou Tá embaixo pra vocês verem, gente, porque o Brownie está fazendo muito bem, viu? Eu não sei como é que essa criatura pode gostar de mim. Gente, eu era tão feia. Não, melhor, eu vou fazer um vídeo analisando fotos antigas. Melhor. Não é não? Analisando fotos antigas? Então eu vou analisar com ele. Vou analisar com ele. Vou ver se dá pra gente gravar. Então é isso, espero que tenham gostado. Um grande beijo. E se inscrevam no meu canal, porque vocês entram, assistem o vídeo, dá like até e não se inscreve, aí não vai ver os outros vídeos. Tá Isso bom? mesmo. Então se inscreve aí, um grande beijinho. Espero que tenham gostado da nossa história, gente. Eu digo sempre que o meu relacionamento foi a prova de fogo. É. Mas Jesus veio como um bombeiro e ó, apagou tudo, as chamas. Tchau. Tchau, gente.